Oi, turma, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Maria Esther Rodrigues e eu estou passando aqui hoje para conversar com vocês, né, sobre um assunto que é bastante confundido entre os meus alunos e até mesmo entre muitos profissionais de saúde, né, de educação e áreas afins, que é a questão da dislexia e da deficiência intelectual. Existem muitos problemas de aprendizagem e dentre os problemas de aprendizagem existentes, a gente tem a deficiência intelectual e a gente tem os transtornos de aprendizagem. A deficiência intelectual é um transtorno do neurodesenvolvimento, caracterizado por rebaixamento de quociente geral de inteligência e algumas dificuldades adaptativas na vida social, na vida escolar. E o transtorno de aprendizagem, comumente conhecido como dislexia, tem também os seus critérios diagnósticos e tem as suas características, e como um dos critérios de diagnóstico diferencial em relação a outros problemas de aprendizagem está justamente a ausência de rebaixamento do quociente intelectual. Então, as dificuldades cognitivas relativas ao transtorno de aprendizagem de leitura, que a gente conhece também como dislexia, não se referem ao padrão geral de funcionamento da inteligência, ou quociente geral de inteligência, mas sim um padrão específico de funcionamento neurológico que afeta habilidades específicas de aprendizagem acadêmica de leitura e escrita, consequentemente de escrita também, porque quem não lê não escreve, né? Porém, ainda é bastante comum que o aluno disléxico seja considerado deficiente intelectualmente, ou também considerado como indisciplinado e opositor, porque as pessoas têm bastante dificuldade em entender como que uma criança inteligente, uma criança esperta, pode ter tanta dificuldade para aprender a ler e a escrever, né? E, então, ela pode ser muito facilmente confundida com uma criança que tenha deficiência intelectual ou então como uma criança que esteja se opondo às atividades acadêmicas e não como uma criança que tenha dificuldade em executar essas atividades acadêmicas. Por que isso ocorre? Isso ocorre provavelmente porque o senso comum contamina bastante a percepção das pessoas sobre os fatos, né? E elas não procuram se despir das ideias preconcebidas sobre as coisas, e é necessário que a gente procure se dar esse trabalho de se despir das ideias preconcebidas e entender que um diagnóstico correto é fundamental, inclusive para que um atendimento correto possa ser oferecido também, né? Esse diagnóstico diferencial, ele não é só uma questão médica, ele é também uma questão pedagógica, também uma questão psicopedagógica, porque é do diagnóstico que a gente vai poder, então, escolher as intervenções que são necessárias também do ponto de vista pedagógico e do ponto de vista psicopedagógico. Então, não adianta a gente dar um diagnóstico de deficiência intelectual para uma criança que não apresenta uma deficiência intelectual, mesmo que a pretexto de oferecer um atendimento ao aluno, né? Porque o aluno esse atendimento ele não será dado, né? A natureza do atendimento psicopedagógico a ser oferecido, ele difere de diagnóstico para diagnóstico, e se você for dar um atendimento psicopedagógico de deficiência intelectual para uma criança que não apresenta deficiência intelectual, alguma coisa estranha vai estar acontecendo aí. Então, alguns profissionais talvez mal informados ou até mesmo mal intencionados podem sugerir isso, né, a professores e pais. Mas a gente, como profissional, e eu falo isso como profissional e como família também, a gente tem que resistir e lutar, contra esse tipo de prática, no mínimo, estranha, né? E antiética também, eu diria. Então, o disléxico, que tipo de atendimento ele vai precisar? Isso daí seria talvez tema para uma outra conversa, né? Mas basicamente ele vai precisar, não daquele atendimento de AE, típico da educação especial. Ele precisa de um plano de ensino individualizado, no ensino regular,
de reforço escolar no contraturno, precisa ser alfabetizado, né, com métodos de ensino fonológicos, precisa de provas orais, né, especialmente quando ele ainda não é alfabetizado, e precisa também, é claro, de esforços adicionais para ser alfabetizado, utilizando-se os métodos corretos para isso, né? E eu diria, inclusive, que se o método de ensino fosse fonológico para todos, provavelmente muitos disléxicos talvez nem necessitariam de reforço escolar no contraturno, porque eles teriam as suas dificuldades bastante minimizadas e talvez não persistissem durante tanto tempo de modo tão gritante. Mas, infelizmente, o Brasil acabou adotando um método de ensino de leitura e escrita que desprivilegia bastante os disléxicos, porque ressalta muito as suas dificuldades. O método global que é utilizado na maioria das escolas brasileiras ressalta bastante as dificuldades que os disléxicos possuem, mantém por mais tempo, né, em alguns casos, chegando à vida adulta com dificuldades assim extremas, e até mesmo cria dificuldades onde poderiam não existir, né, com crianças que não têm esse padrão de funcionamento neurológico que caracteriza a dislexia. A cereja do bolo acaba sendo diagnosticar essas crianças como deficientes intelectuais. Triste, né? Apenas para que elas tenham um atendimento pedagógico ao qual elas têm direito, independente de qualquer diagnóstico, seja ele de transtorno de aprendizagem, seja qualquer outro transtorno do neurodesenvolvimento, dentro de uma concepção de educação inclusiva, né? Então, você, profissional de educação, que eu sei que é comprometido com a sua profissão, que é comprometido com os seus alunos, não aceite orientações, né, de profissionais mal informados ou mal intencionados, que confundem transtorno de aprendizagem com deficiência intelectual. E ofereça o atendimento que você sabe que seu aluno necessita, né, de acordo com as especificidades e com as necessidades que ele possui, né? E você, pai ou mãe, não aceite diagnósticos de deficiências que não existem, principalmente se o seu filho tem uma avaliação intelectual, né, realizada por um profissional de psicologia experiente, que constate que ele não tenha nenhum tipo de rebaixamento intelectual. Então, você, pai e mãe, exija da escola do seu filho, seja ela pública, seja ela particular, né, um atendimento que seja condizente com as necessidades e com as particularidades do seu filho, porque ele tem direito a isso. Tem direito a isso, sem que seja necessário, em absoluto, né, que lhe seja dado um diagnóstico, né, de uma deficiência que ele não tem. Né? Então, para cada diagnóstico, o seu atendimento, vamos fazer valer os direitos das nossas crianças e dos nossos educandos, né? Vamos trabalhar direitinho, porque eu acho que é o que todo mundo quer e é o mínimo que as nossas crianças merecem, né? Se vocês tiverem, né, qualquer tipo de dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, né, deixem aí, né, podem escrever embaixo no vídeo mesmo, né, ou podem mandar alguma pergunta na nossa página, que depois a gente faz outros vídeos e responde as perguntas de vocês, tá bom? Um abraço para todos. Tchau, tchau.